volta e hoje nós já estamos na nossa quarta semana. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, se não um dos mais importantes até agora. Aí vocês podem me perguntar, se é o mais importante, por que você vai falar agora? Por que não falou no primeiro dia? Porque a gente precisa ter etapas, a gente precisa ir seguindo uma sequência de coisas para a gente poder entender melhor essa fase. Normalmente nós temos 2 vídeos por semana. Neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre calorias e exercícios. No segundo, sobre fome. Qual o seu tipo de fome? E no terceiro vídeo nós vamos falar sobre comer consciente. O que seria comer consciente? Será que você sabe o que é? Bom, então para começar, nós vamos falar sobre as calorias. O que são calorias? E vamos falar também um pouco sobre exercício, a associação que a caloria tem com os exercícios. Para você que não sabe, segundo Sanchis Akana, que é um grande escritor, ele fala que caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, se eu elevo de 14,5 para 15,5, caloria é uma unidade muito pequena. É por isso que na alimentação nós utilizamos quilocalorias, que equivale a 1.000 calorias. Ou seja, esta medida é utilizada para verificar quanto de energia determinado alimento vai nos fornecer. Então a caloria nada mais é do que a quantidade de energia que este alimento vai fornecer para o meu corpo. Deu para entender? Bom, uma coisa muito importante da gente entender é que calorias elas são diferentes. O que isso significa? Se eu comer 1.000 calorias no dia, essas 1.000 calorias foram de carboidrato, ou se eu comer 1.000 calorias, e essas calorias elas foram distribuídas entre carboidrato, proteína e lipídio, ou seja, aqui eu realmente consumi a diversidade de nutrientes e nesse aqui eu só consumi um tipo de nutriente específico. Deu para entender a diferença? Então calorias elas são muito diferentes, elas são muito relativas. É por isso que a gente não pode tomar calorias no momento de uma dieta. As calorias elas são utilizadas por nós nutricionistas para sabermos exatamente o quanto você precisa de energia no seu dia. Ah, Animais, mas se eu comer 1.000 calorias de carboidrato não vai me dar energia? Vai te dar energia, mas não vai te dar qualidade de vida. E o objetivo dos alimentos é nos fornecer energia, mas também a qualidade de vida. E esse é o objetivo. Caloria por caloria, a gente chama de calorias vazias, né? Que seriam essas calorias com um tipo de nutriente predominante e primordial naquele tipo de alimento. Bom, então a soma de calorias para eu saber quanto que eu preciso de energia diariamente é a associação da atividade ou exercício físico que eu pratico durante o meu dia. Então, há uma pequena diferença entre atividade física e exercício físico. Normalmente, quem pratica exercícios, eles têm uma necessidade maior de calorias, né? Dependendo do exercício comparado à atividade. Bom, então qual a diferença básica? A atividade física é considerado qualquer movimento que a gente faz com o nosso corpo. Então, a caminhar, se levantar, mexer o braço, tudo isso são atividades que eu faço e que eu gasto energia. Enquanto os exercícios físicos, eles são atividades planejadas. Então, por exemplo, se você faz academia, você vai fazer levantamento de peso. Ali é uma atividade, porém é planejada. Você tem movimentos adequados para fazer esse levantamento. Você não vai fazer de qualquer jeito. Então isso seria exercício físico. Uma outra coisa também é que os exercícios físicos normalmente eles são acompanhados por um profissional de educação física. Então, por favor, se vocês querem fazer algum tipo de exercício, procura um médico, procura um profissional da área para poder te orientar, para poder te auxiliar e você não sair por aí fazendo de qualquer jeito e acabar tendo uma torção, tendo algum tipo de prejuízo físico para você. E às vezes, dependendo da complicação, pode ser séria. Você pode ter uma lesão de coluna, uma lesão em algum tipo de músculo. Então procure um profissional se você quer praticar exercícios físicos, tá bom? Então agora você já sabe que as calorias elas dependem da atividade que você pratica durante o dia. Então tem gente que conta a caloria, que faz atividades do tipo faz academia, caminhada e come pouco. O que acontece? Essas calorias elas vão se esgotar em algum momento, a sua energia vai esgotar, você vai ter alguns sintomas que podem ser a tremedeira, né? Você fica trêmula e você se sente fraco. Você pode ter uma hipoglicemia, como eu falei na semana passada, que você vai baixar os seus níveis de energia, então você vai se sentir fraco, a sua pressão baixa e você pode ter um desmaio, enfim, entre diversos outros sintomas. Não sei se vocês já viram na academia alguém que estava lá malhando na maior euforia e do nada desmaiou. Provavelmente essa pessoa não se alimentou direito
não se alimentou de forma adequada, não deu energia para o corpo e quis gastar aquilo que ela não tinha. Isso acontece por quê? Por conta de informações erradas que as pessoas têm. As pessoas não buscam conhecimento. Então as pessoas acham que se não comer, for para uma esteira, correr ou for fazer uma caminhada, ela vai queimar a gordura. E isso não acontece. Vocês já sabem, né? Isso é errado. Então, sempre que a gente quiser praticar algum tipo de atividade, a gente aumenta um pouco a quantidade de alimento, porque a gente vai precisar de mais energia. Quanto mais atividades eu pratico durante o meu dia, quanto mais exercício eu faço, mais alimento, mais energia eu vou precisar. É por isso que eu sempre enfatizo: o plano alimentar, o teu cardápio, a diversidade de nutrientes que você ingere, que a gente tem na pirâmide alimentar, que eu falei que era tomarem como base, é essencial. E outra coisa muito importante, isso é individual. Como eu falei, cada pessoa vai fazer uma atividade diferente, vai ter um peso diferente, vai ter uma altura diferente, então tudo isso influencia na quantidade de alimento e de energia que ela precisa para fazer suas atividades. Então isso é muito individual. Se você tem uma dieta, jamais, em hipótese alguma, mostre essa dieta para outra pessoa poder seguir, porque ela é totalmente diferente de você. Inclusive o metabolismo também é diferente, tá bom?